Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Política psicanalítica. Interlúdio americano. Em 1909, ano em que Jung apresentou seus protestos de inquebrantável lealdade, Freud obteve uma certa suspensão inesperada de suas preocupações políticas e uma homenagem ainda mais inesperada vinda de longe de sua terra. Na noite de uma sexta-feira, em 10 de setembro, ele apresentou-se no ginásio da Universidade Clark, em Worcester, Massachusetts, para receber o título de Doctor of Law, honoris causa. A honra foi uma grande surpresa para Freud. Ele tinha um pequeno número de seguidores em Viena, recentemente havia conseguido adeptos em Zurique, Berlim, Budapeste, Londres e mesmo Nova York. Mas representavam uma pequena minoria escaletada no campo profissional da psiquiatria. As ideias de Freud ainda se mantinham propriedade de poucos e escândalo para a maioria. Mas o reitor da Universidade Clark, G. Stanley Hall, que orquestrou as festividades de entrega do título honorário de Freud, era um psicólogo empreendedor que, longe de temer a controvérsia, estimulava, abre aspas, uma espécie de fazedor de reis, fecha aspas. Qualificou-o Freud, Hall, excêntrico e entusiástico. Muito fizera para popularizar a psicologia, principalmente a psicologia infantil, nos Estados Unidos. Em 1889, Hall fora nomeado como o primeiro reitor da Universidade Clark, a qual, com generosas doações, aspirava a rivalizar com a Universidade Johns Hopkins e superar Harvard em seu programa de doutoramento. Era a plataforma ideal para Hall, que mais do que um pesquisador original, era um infatigável publicista e defensor de ideias novas. Ativo, ambicioso e eclético, incurável, Hall absorveu rapidamente as novas correntes da psicologia oriunda da Europa. Em 1899, ele havia trazido Auguste Forel, autoridade suíça e ex-diretor de Bugosli, para fazer uma exposição sobre os desenvolvimentos mais recentes, e Forel apresentara a seu público o trabalho de Freud e Breuer sobre a histeria. Em anos seguintes, outros conferencistas trouxeram a Clark notícias sobre a psicanálise em Viena, e em 1904, em seu volumoso tratado em 2 volumes sobre a adolescência, Hall se referiu mais uma vez, num tom de manifesta aprovação, às indecorosas ideias de Freud sobre a sexualidade. Ao resenhar Adolescência, o famoso psicólogo educacional Edward L. Tordke torceu o nariz à franqueza sem precedentes de Hall. E, em particular, denunciou o livro como, abre aspas, repleto de erros, masturbação e Jesus, fecha aspas. O autor, disse ele, abre aspas, é um louco. Foi este o homem que convidou o controverso Freud a apresentar uma série de conferências.
A ocasião escolhida por Hall foi a comemoração do 20º aniversário da fundação da Universidade Clark. Também convidou Jung, então amplamente conhecido como especialista em esquizofrenia e adepto mais importante de Freud. Abre aspas, cremos, fecha aspas. Hall escreveu a Freud em dezembro de 1908, abre aspas, que uma exposição concisa de seus resultados e pontos de vista seria agora extremamente oportuna e talvez, em certo sentido, marque uma época na história desses estudos neste país, fecha aspas. Improvisando um rápido agradecimento pelo título honorário, Freud referiu-se orgulhosamente à ocasião como, abre aspas, o primeiro reconhecimento oficial de nossos esforços, fecha aspas. 5 anos depois, ele ainda se mantinha sobre essa agradável impressão, utilizando a generosidade e largueza de vistas dos americanos como uma vara para cutucar os europeus. Ele definiu sua visita a Clark como, abre aspas, primeira vez que me foi permitido falar publicamente sobre a psicanálise, fecha aspas. O fato de ter apresentado 5 conferências em alemão sem perder o público apenas fez com que apreciasse ainda mais o evento. Tampouco poupou os seus eleitores europeus o mordaz lembrete de que, abre aspas, a introdução da psicanálise na América do Norte se deu com marcas especiais de honra, fecha aspas. Freud admitiu que não esperava por isso. Abre aspas. Descobrimos, para nossa grande surpresa, que os homens despreconceituosos daquela pequena, mas respeitável universidade conheciam toda a literatura psicanalítica, fecha aspas. E empregavam-na em suas conferências, e acrescentou, temperando seus comentários apreciativos com aquele tipo de depreciação ritual dos Estados Unidos. Epidemicamente generalizado entre os europeus cultos. Abre aspas, na América puritana, pode-se, pelo menos nos círculos acadêmicos, discutir livremente e tratar cientificamente tudo que é encarado como impróprio na vida comum. Fecha aspas. Uma década depois, relembrando a ocasião em seu estudo autobiográfico, Freud observou que a viagem aos Estados Unidos significara muito para ele. Abre aspas. Na Europa, eu me sentia como alguém excomungado. Aqui, eu me vi recebido pelos melhores como um igual. Foi como a realização de um sonho incrível no momento em que subi o atril de Worcester. Fecha aspas. Assim estava claro que, abre aspas, a psicanálise não era mais uma ilusão. Havia se tornado parte preciosa da realidade. Fecha aspas. De início, Freud não se sentira em condições de aceitar o convite de Hall. Programadas para junho, as cerimônias interromperiam seu ano profissional e assim reduziriam seus rendimentos. E sempre constituíam uma questão delicada para ele. Lamentava ter de recusar, disse a Ferenczi, mas, abre aspas, ainda acho americana demais essa exigência de se sacrificar tanto dinheiro pela oportunidade de,
apresentar conferências lá, fecha aspas. Era um desabafo implacável, abre aspas. A América devia render a não custar dinheiro, fecha aspas. E as finanças não constituíam a única razão de relutância de Freud em falar publicamente nos Estados Unidos. Temia que ele e seus colegas pudessem ficar isolados quando os americanos descobrissem, abre aspas, o fundamento sexual de nossa psicologia, fecha aspas. Mas o convite o intrigou. Quando Hall tardou em responder às suas cartas, ele se inquietou com esse silêncio, embora rapidamente asseverasse, como se protegendo contra a decepção, que, de qualquer maneira, não tinha nenhuma confiança nos americanos e se receava, abre aspas, o puritanismo do novo continente, fecha aspas. Poucos dias depois, mudando de tom e parecendo quase angustiado, ele escreveu novamente a Ferenczi, abre aspas, nenhuma notícia dos Estados Unidos, fecha aspas. Mas Hall reformulou sua proposta, transferiu as festividades para setembro e aumentou substancialmente a ajuda de custo para a viagem de Freud. Essas medidas tornaram possível, disse Freud a Ferenczi, abre aspas, é de fato conveniente aceitar o convite, fecha aspas, e perguntou a Ferenczi, como já havia feito, se gostaria de vir junto. Gostaria e muito. Já em janeiro, ele dissera a Freud que poderia arcar com os custos da viagem, e em março começou a pensar em, abre aspas, certos preparativos para a excursão pelo ultramar, fecha aspas, que incluía um aperfeiçoamento em seu inglês, abre aspas, deficiente, fecha aspas, e algumas leituras sobre os Estados Unidos. Conforme passavam as semanas, a animação de Freud com essa perspectiva também aumentava visivelmente. Abre aspas. A América domina a situação, fecha aspas. Informou em março e, como Ferenczi decidiu preparar-se para a aventura, encomendando livros sobre os Estados Unidos e, abre aspas, polindo, fecha aspas, seu inglês. Era provável que se revelasse, abre aspas, uma grande experiência, fecha aspas. Quando anunciou a Abraham que daria conferências nos Estados Unidos, introduziu o assunto com ímpeto exuberante, abre aspas. E agora as grandes novidades, fecha aspas. À maneira de um viajante prudente experimentando, Freud começou a se informar sobre as passagens, pensando várias alternativas. Finalmente decidiu-se pelo vapor George Washington, no North Deutscher Lloyd, pois a data da viagem por esse navio permitiria uma semana de turismo pelos Estados Unidos, antes que os visitantes tivessem de comparecer à Universidade Clark. Abre aspas. Podemos percorrer o Mediterrâneo a cada 2 anos. A América não vai se repetir tão cedo, fecha aspas. Freud estava ironicamente consciente de sua ambivalência em relação a essas, abre aspas, aventuras de viagens, fecha aspas. E tomava-a, disse a Ferenczi, como, abre aspas, uma verdadeira ilusão das palavras profundas da flauta mágica. Abre aspas. A amar não posso obrigá-la. Fecha aspas. Não me importo minimamente com a América,
mas aguardo com muitas expectativas nossa viagem juntos. Também sentia-se contente que Jung fizesse parte do grupo. Abre aspas. Agrada-me imensamente pelas razões mais egoístas. Fecha aspas. Fez saber a Jung em junho, mas também agradavam-lhe, acrescentou ele. Ver o grande prestígio que Jung já conquistara entre os círculos psicológicos. Embora Freud conscienciosamente levasse para suas férias de verão alguns livros sobre os Estados Unidos, ele não os leu. Abre aspas. Quero me deixar surpreender. Fecha aspas. Disse a Ferenczi e aconselhou a Jung que cultivassem a mesma espontaneidade. No final, sua única inclusão pelos Estados Unidos acabou sendo, por parte, férias e, em parte, avanço psicanalítico. Mas ela começou com um episódio agorento. Em 20 de agosto, os 3 viajantes haviam almoçado junto a Bremen enquanto aguardavam o embarque. Jung começou a falar e continuou falando sobre os restos pré-históricos que estavam sendo desenterrados no norte da Alemanha. Freud decidiu interpretar esse assunto e a insistência de Jung como um desejo de morte oculto contra ele, e desmaiou. Não foi a única vez em que Freud perderia os sentidos na presença de Jung. Mas a expectativa prazerosa prevaleceu. E no dia seguinte, Freud, Jung e Ferenczi partiram a Bremen, num bom estado de ânimo. Ocuparam a travessia de 8 dias com um passatempo que era o grande favorito entre esses primeiros analistas. Analisaram mutuamente seus sonhos. Um dos momentos memoráveis da viagem, disse Freud mais tarde a Ernest Jones, foi o de descobrir o camareiro de sua cabine lendo A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Um dos motivos pelos quais Freud havia escrito esse livro era, evidentemente, o de avançar em um público leigo. E ele se sentiu gratificado com a prova concreta de que realmente chegara a um público mais amplo. O trio conservou uma semana para Nova York, quando Ernest Jones e A. Brill, os 2 psicanalistas sediados no Mundo Novo, mostraram-lhe a cidade. Jones veio de Toronto para esperar os ilustres hóspedes, mas o cicerone quase profissional foi Brill, que vivia em Nova York desde 1889, quando chegara sozinho aos 15 anos, vindo de sua Áustria-Hungria natal com $3 no bolso. Ele conhecia a cidade, pelo menos Manhattan, como a palma da mão. Ao fugir da Europa, fugira de sua família. O pai era inculto e autoritário, e a mãe queria que ele se tornasse rabino. Os Estados Unidos o salvaram de uma carreira indesejada e, ao mesmo tempo, de pais que, abre aspas, sufocavam, fecha aspas. Na adolescência, rejeitou a fé religiosa e a ditadura doméstica do pai com idêntica determinação. Mas como Nathan G. Hale formulou com justeza, abre aspas, conservou a deferência judaica pelos professores e sábios, estava procurando um guia,
não um primeiro sargento. Fecha aspas. Desesperadamente pobre, mas movido pela vontade, Brill custeou seus estudos na Universidade de Nova York, trabalhando em empregos mais ou menos servis, inclusive dando aulas. Após alguns anos de parcimoniosa poupança, contou mais tarde a Ernest Jones, achou que reunira dinheiro suficiente para entrar na Universidade de Colômbia em medicina, mas o total não chegava para as taxas de exame. Abre aspas. Apelar para as autoridades pedindo auxílio ou dispensa foi em vão. Ele teve que depender de seus próprios recursos e voltar a dar aulas por mais um ano. Sentiu as dificuldades, mas então disse a si mesmo, abre aspas, você só pode culpar a si mesmo. Ninguém mandou que você escolhesse medicina, fecha aspas. E seguiu corajosamente em frente. Jones não conseguiu conter sua admiração. Abre aspas. Ele poderia ser considerado um diamante bruto, mas quanto ao diamante não havia nenhuma dúvida. Fecha aspas. Em 1907 havia conseguido poupar o suficiente para passar um ano em Bugosli, estudando psiquiatria. Lá descobriu Freud e a descoberta revelou a vocação de sua vida. Decidiu que voltaria a Nova York e se esforçaria para se converter em porta-voz da psicanálise e tornar os textos de Freud disponíveis em inglês. Agora, no final do verão de 1909, podia, com entusiasmo e autoridade, pagar parte do seu débito para com Freud. Com a disposição juvenil incolume de um explorador urbano, Freud mostrou-se infatigável. Ainda não era famoso a ponto de ser assediado por fotógrafos ou repórteres, e um dos jornais matutinos de Nova York nem sequer publicou seu nome certo, informando conscienciosamente sobre a chegada do, abre aspas, professor Freund de Viena, fecha aspas. Isso não parece tê-lo perturbado minimamente. Ocupado em percorrer Nova York, passou pelo Central Park e na Universidade de Columbia, por Chinatown e Coney Island, e dedicou tempo a examinar suas amadas antiguidades gregas no Metropolitan Museum. Em 5 de setembro, os viajantes estavam em Worcester. Os outros foram instalados no Standish Hotel. Freud, obviamente, o hóspede principal, foi convidado a ficar na elegante casa de J. Stanley Hall. As 5 conferências improvisadas de Freud, cada uma delas falada e ensaiada durante passeios conferenzi, foram bem recebidas. Sua habilidade como orador público foi-lhe útil com a plateia americana. Ele abriu o ciclo com um generoso tributo a Breuer como o verdadeiro fundador da psicanálise. Um tributo que, refletindo melhor, ele veio a considerar excessivo. E apresentou uma rápida história de suas ideias e técnicas próprias, junto com algumas advertências para que não se alimentassem expectativas exageradas em relação a uma ciência ainda tão jovem. Ao cabo da 3ª conferência, ele já havia familiarizado seus ouvintes com os conceitos essenciais da psicanálise: repressão, resistência, interpretação de sonhos e o mais.
Na quarta, ele abordou o delicado tema da sexualidade, inclusive a sexualidade infantil. Nunca exibira seus talentos de tributo com melhores resultados, jogando com habilidade o trunfo da conexão americana. A testemunha que invocou a seu favor foi Sanford Bell, afortunadamente membro da Universidade Clark. Em 1902, 3 anos antes da publicação dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud, Bell havia publicado um artigo no American Journal of Psychology, onde havia comprovado o fenômeno da sexualidade infantil com numerosas observações. Havia algo de desarmante no fato de não se ser original, e Freud explorou-o ao máximo. Ele encerrou o ciclo de conferências com uma inteligente mescla de crítica cultural e psicanálise aplicada. Concluiu polidamente, agradecendo a oportunidade pela apresentação e a atenção com que seus ouvintes o acompanharam. Freud não teve muitas razões para lamentar a visita. A maioria das suas objeções posteriores soam forçadas, nada generosas ou sequer razoáveis. É verdade que a cozinha americana, tanto a água gelada quanto a comida pesada, arruinou sua digestão, que já não funcionava bem. De certo, Freud estava convencido de que sua estada nos Estados Unidos havia, abre aspas, exacerbado acentuadamente, fecha aspas, seu problema intestinal. E Jones aceitou entrar no jogo. Abre aspas, espero calorosamente, fecha aspas. Escreveu ele a Freud alguns meses depois, abre aspas, que seu distúrbio físico seja agora coisa do passado. É péssimo que a América tenha lhes desferido um golpe baixo em sua comida, fecha aspas. Mas Freud subestimou demais o efeito adverso da cozinha americana, pois há muito tempo vinha sendo assediado por perturbações intestinais. E o que pensar de sua alegação de que a visita aos Estados Unidos tenha prejudicado sua caligrafia? Mesmo o leal Ernest Jones sentiu-se obrigado a concluir que, no fundo, o anti-americanismo de Freud, abre aspas, não tinha realmente nada a ver com a América em si, fecha aspas. De fato, praticamente toda a acolhida que Freud recebeu nos Estados Unidos, tanto por parte das pessoas com quem se encontrou como pela imprensa, foi cordial, mostrando, em grande parte, uma franca receptividade. A manchete do Worcester Telegram, abre aspas, todos os tipos em Clark. Homens com cérebros avantajados têm tempo para alguns sorrisos, fecha aspas. Certamente exemplificava o jornalismo popular em seu nível mais baixo, mas foi uma exceção. Alguns daqueles que ouviram Freud consideraram suas teorias da sexualidade bastante chocantes, e a imprensa tratou sua quarta conferência que discutia esse delicado assunto com a conveniente brevidade e decoro. Mas Freud não teve nenhum motivo para se sentir desconsiderado e muito menos rejeitado por seus ouvintes americanos. Além disso, importantes nomes da psicologia americana foram especialmente até Worcester para se encontrar com ele.
William James, o filósofo e psicólogo mais celebrado e influente nos Estados Unidos, passou um dia em Clark para ouvir Freud e dar um passeio com ele. Foi um passeio que Freud não iria esquecer. James já sofria do problema cardíaco que o mataria um ano depois. Em seu estudo autobiográfico, Freud contou como James parou de repente, passou sua pasta para ele e lhe pediu que continuasse a andar. Sentia aproximar-se um acesso de angina no peito e alcançaria Freud logo que o acesso passasse. Abre aspas. Desde então, fecha aspas, comentou Freud. Abre aspas. Sempre desejei ter o mesmo destemor frente ao fim próximo da vida. Fecha aspas. Refletindo sobre a morte como vinha fazendo há alguns anos. O estoicismo cortês de James pareceu-lhe admirável e mesmo invejável. James havia acompanhado a obra de Freud desde 1894, quando teve conhecimento da, abre aspas, comunicação preliminar, fecha aspas, de Freud e Breuer sobre a histeria. Agora, com a largueza de vistas que normalmente trazia às teorias que considerava intrigantes, ainda que inaceitáveis, desejava sucesso a Freud e aos freudianos. Como estudioso profissional da religião, que alcançara a experiência religiosa ao nível de verdade superior, James sentia-se cheio de dúvidas frente ao que julgava uma hostilidade obsessiva e programática dos freudianos em relação à religião. Mas isso não eliminava seu interesse pelo empreendimento psicanalítico. Ao se despedir de Ernest Jones em Worcester, ele pôs um braço em torno de seus ombros e disse-lhe, abre aspas, o futuro da psicologia pertence ao trabalho dos senhores, fecha aspas. James tinha fortes suspeitas de que Freud, abre aspas, com sua teoria dos sonhos, era um baluciné total, fecha aspas. Contudo, achava que Freud iria, abre aspas, contribuir para a nossa compreensão da psicologia funcional, que é a verdadeira psicologia, fecha aspas. Além disso, logo depois da conferência em Clark, ao escrever ao psicólogo suíço Theodor Floyd Neu, ele deplorou as, abre aspas, ideias fixas, fecha aspas, de Freud. Confessou que não via nenhum préstimo na teoria dos sonhos e denunciou o perigo das ideias psicanalíticas a respeito do simbolismo. Mas manifestou a esperança de que, abre aspas, Freud e seus alunos levem suas ideias e seus limites máximos para que possamos saber o que são elas. Não deixarão de lançar luz sobre a natureza humana, fecha aspas. Era algo gentil, mas provisório e um pouco vago. James tinha um conceito bem melhor de Jung, cujas simpatias pela religião aproximavam-se das suas. Questionavelmente, as conferências de Jung em Clark sobre a psicologia infantil e as experiências com associações de palavras eram menos provocativas do que as de Freud, para a teologia filosófica defendida com tanta eloquência por James. Embora não tivesse pregado o ateísmo em Clark, Freud estava claramente comprometido com o tipo de convicção científica que
rejeitava qualquer pretensão do pensamento religioso na busca da verdade. Mas eram exatamente suas pretensões que James, ao levar a religião acima da ciência, estivera defendendo durante anos e da maneira mais enfática nas famosas conferências Guilford, As Variedades da Experiência Religiosa, publicadas poucos anos antes, em 1902. Num forte contraste, James Jackson Putnam daria a Freud um apoio convicto e revelou-se um paladino muito mais eficiente da psicanálise nos Estados Unidos do que James jamais poderia ser. Professor em Harvard, como James Putnam, era um neurologista que gozava de incomparável prestígio entre os seus colegas. Assim, foi importante que já em 1904, ao tratar de pacientes histéricos no Hospital Geral de Massachusetts, ele tivesse se pronunciado sobre a utilidade do método psicanalítico. Sua leitura favorável de Freud tinha sido a primeira abertura real da instituição médica americana às ideias psicanalíticas. Para certo pesar de Freud, Putnam sempre conservou sua independência e recusou-se a trocar sua orientação filosófica, que chegava a dar espaço a uma divindade um tanto abstrata, pelo positivismo ateu de Freud. Mas as conferências em Clark, reforçadas por intensas discussões com Freud e seus colegas em visita, persuadiram Putnam de que as teorias e tratamentos psicanalíticos eram essencialmente corretos. Sob alguns aspectos, essa conquista foi a herança mais duradoura do interlúdio americano de Freud. Encerradas as festividades em Clark, Freud, Jung e Ferenczi passaram vários dias no chalé de Putnam nas montanhas Adirondack, prosseguindo com as conversas profissionais. Em 21 de setembro, depois de 2 dias finais em Nova York, os 3 companheiros embarcaram em outro vapor alemão, o Kaiser Wilhelm der Große. Enfrentaram um tempo inclemente e um tanto desagradável, o que não impediu que Freud analisasse Jung. Para seu grande benefício, afirmou Jung. 8 dias depois, atracaram em Bremen, com uma lembrança viva, rica e complexa dos Estados Unidos. Abre aspas. Estou muito contente de estar longe de lá. E mais ainda por não ter de morar lá. Fecha aspas. Escreveu Freud à filha Matilde. Abre aspas. Tampouco posso afirmar que estou voltando muito revigorado e descansado, mas foi extremamente interessante e provavelmente muitíssimo importante para nossa causa. No geral, pode-se dizer que foi um grande sucesso. Fecha aspas. No começo de outubro, Jung, confessando a Freud certa saudade de casa, voltou ao trabalho em Zurique. Freud também logo retornou suas atividades. Retornava como doutor honoris causa, com empolgantes provas de que seu movimento agora era um assunto verdadeiramente internacional. Depois de tais satisfações, Viena pouco prometia além de uma desilusão. Com efeito, no começo de novembro, a exasperação de Freud com seus seguidores locais novamente alcançava um ponto alto. Abre aspas. Às vezes fico tão enraivecido
com os meus vinienses, fecha aspas. Escreveu ele a Jung, parafraseando o imperador romano Calígula para seus próprios fins. Abre aspas. Que gostaria que estivesse um único travesseiro, para que eu pudesse surrar a eles com a mesma vara. Fecha aspas. Um deslize significativo, porém, traiu a apreensão suprimida de Freud em relação a Jung. Ao invés de ihnen, abre aspas, a eles, fecha aspas, ele acrescentou ihnen, a si. Assim, insinuando que era o travesseiro de Jung que merecia umas vergastadas. Mas a primeira ruptura séria da unidade analítica originou-se num ponto bem próximo, em Viena, envolvendo dois dos primeiros associados de Freud, Wilhelm Stickel e Alfred Adler. Jung se manteve como espectador solidário, posicionando-se firmemente ao lado de Freud.